Boa noite, boa noite, boa noite. Que maravilha, que bom estar aqui com vocês. Como vocês estão? Que alegria enorme poder estarmos juntos aqui, compartilhando essa noite de um tema tão rico, com pessoas tão queridas, tão especiais. Vamos fazer o seguinte, gente, agora vamos começar a mandar os aviãozinhos. A gente tem 5 minutos aí para chamar o pessoal para não perder essa noite. Vamos fazer esse esquenta aí, então aproveita você que está nos assistindo aqui. Depois nós vamos deixar gravada essa live também no nosso canal do YouTube, tá bom? Caso você conheça alguém que necessita ouvir, conhecer um pouco mais desse conteúdo, aproveite, compartilhe, tá certo? Não perca tempo, eu tenho certeza que será uma noite assim memorável, tá bom? Sim, estamos com muita expectativa e nosso pastorzão já tá por aí, né? Vai ser incrível, gente. Vamos lá, mandando aviãozinho. 5 minutos aí, vamos fazendo esse esquenta, meu amor. Vai falando pro pessoal do Casalzão. Sim. Para quem não conhece, esse daqui é o Nível Casalzão, tá certo? Nós compartilhamos conteúdos, né, a fim de habilitar pessoas a desenvolverem habilidades nos relacionamentos. E aí, como está o seu relacionamento, né? Nós investimos tanto tempo em aprender habilidades, em estudar, por exemplo, um determinado assunto, fazer uma faculdade, mas muitas vezes nós não investimos tempo para aprendermos a como nos relacionarmos. Isso é extremamente fundamental e importante, tá? Você que nos acompanha aqui, nós durante esses próximos dias vamos convidar algumas pessoas muito especiais para estarem conosco, tá bom? Compartilhando desses temas voltados a relacionamentos. E muito em breve, para você que nos acompanha aqui, vem a semana do mestrado dos relacionamentos, onde nós vamos compartilhar um conteúdo riquíssimo e que nós temos certeza que vai levar o relacionamento de vocês para um próximo nível. Sim, e eu queria saber como é que vocês estão nessa noite fria de quinta-feira. Hoje é dia de TBT, né? É um dia bastante concorrido na internet, mas eu acho que o nosso encontro vai ser muito mais do que especial. Então, nós vamos chamar aqui já os nossos convidados, sem perder tempo. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal aí para conversarmos hoje, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Vamos ver. Olá, boa noite. Parece que eu conheço esse povo. Boa noite, gente. Boa noite, bom estar aqui. Boa noite, bom estar aqui com vocês, bom estar participando dessa live tão poderosa, tão preciosa e com um tema tão relevante, né? Verdade. Sim, total, é vital, né? Com certeza. Nós somos seres relacionais, né? Sociais. É urgente, né? A importância do que será compartilhado aqui e nada melhor do que ter convidados tão especiais como vocês, como nosso coração transborda. Sim. Parece que nos conhecemos há tantos anos. Vocês são pessoas de uma nobreza assim incrível. Amém. Muito obrigado, viu? Amém. A honra. Amigo a gente reconhece, né? A gente não faz, a gente reconhece. Amém, gente. É uma honra poder estar aqui com vocês, poder compartilhar. Prazer poder estar junto com vocês nessa noite, com todos aqueles que estão chegando, aqueles que vão chegar, que vão estar assistindo essa live agora, ao vivo, né? Ou que vai assistir depois, né? No gravado. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, da história de vocês. Enquanto isso, o pessoal está chegando e a gente já entra no tema já. Nós estamos casados
casados há 28 anos, né? Nós casamos há 28 anos. Nós casamos dia 3 de junho de 95, né? Então temos aí uma vida juntos já. Bons anos. Bons anos juntos, né? Eu tinha 20 anos quando eu casei e hoje estou com 48 anos. É uma história, é uma jornada, né? Mais tempo casado do que de vida, né? Então, é uma jornada, né? Um tempo onde a gente vai conhecendo a si mesmo, conhecendo um ao outro, sobretudo crendo que o propósito do Senhor que faz tudo isso, né? Então, assim, é uma jornada, né? Uma vida muito longa juntos, né? É, é isso aí, um bom tempo juntos, aprendendo um com o outro sempre, unidos, caminhando, tropeçando, mas firme, forte, seguindo aí a cada dia. Realmente a gente casou e na época nós casamos, foi para um propósito mesmo, né? Eu orava muito nesse sentido, que eu queria alguém que tivesse um propósito junto comigo e eu junto com ele, né? Para nós caminharmos junto nessa linha, né? E Deus nos uniu para isso, estamos aqui. Era bem improvável, né? Quando nós casamos, improvável, né? Tanto que muitos deram aí 1 ano só de casado para nós, pela diferença que era, né? Mas Deus tinha um propósito nisso e as diferenças fez com que a gente se unisse mais ainda e estamos aqui caminhando. Pois é, linda. E vocês foram crescendo literalmente juntos, né? Vocês foram se afiando um ao outro, porque vocês casaram muito novinhos, né? Uhum. Eu casei, eu tinha 20 anos, ela tinha 22, né? Ela tinha 22. Então, assim, foi tudo muito, era muito novo, né? Era outra mentalidade, era outra cabeça, era outro entendimento, né? Mas foi como ela falou, o propósito foi que fez toda a diferença, né? E é aí que eu digo que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Isso é muito importante nós entendermos. Para mim, essa frase não é apenas uma frase de efeito, ela é um fundamento. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E nós somos um real dentro disso, dentro dessa verdade, né? Realmente a nossa vida é dentro dessa verdade que nós, quando casamos e caminhamos, estamos até hoje. E vamos continuar Isso aí. já é uma chave, né? Isso é uma chave, quer dizer, vocês entraram dentro dessa máxima, certo? E foi dentro disso que vocês percorreram e se mantiveram juntos até hoje e continuam sonhando e olhando para o futuro, sorrindo do futuro, né? Exatamente por conta de vocês terem compreendido, né? O que é uma compreensão, né, de uma verdade. Sim. Sem dúvida. O propósito, ele é a razão porque algo existe, né? O propósito, ele é a razão, ele é um porquê. O propósito é o motivo por qual algo acontece, porque algo existe. Então, muitas pessoas, elas se envolvem apenas por um sentimento. O sentimento precisa fazer parte do propósito, tá? O sentimento precisa acompanhar o propósito. Mas o propósito ele precisa ser fundamental. Se não tiver um propósito, não faz sentido, nada na vida não faz sentido. E eu particularmente, eu sempre preciso de um porquê fazer algo. Eu preciso disso, para mim é muito peculiar. Quando eu vou fazer algo, amanhã eu vou viajar para Ribeirão, vou pregar no sábado para pastores. Eu preciso ter uma resposta para mim mesmo, por que eu estou indo? Se eu não tiver essa resposta, para mim não faz sentido nenhum. Então, casamento, para mim, é isso. Eu preciso ter um porquê. Então, o propósito, ele é maior do que qualquer coisa. Eu acho que é isso que faz a diferença na vida de um casal. A gente já começa com essa chave majoritária. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, anote. Eu vou usar uma frase que um grande amigo usou esses dias, né? Cada enxadada uma minhoca. Mais ou menos isso daí, mais ou menos isso daí. E conta um pouquinho pra gente aqui, diante desse tema que é tão precioso, né? A influência da identidade nos relacionamentos. Para contextualizar um pouquinho,
gente ter um entendimento mais profundo, o que exatamente é identidade, né? Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas, muitas vezes, né, acreditam serem aquilo que elas fazem, ou aquilo que elas possuem, ou aquilo que os outros pensam a respeito delas. E de fato, assim, se fosse para traduzir em poucas palavras, queridos, como que vocês definiriam isso e a importância, a influência da identidade dentro de uma relação? Primeira coisa, a gente precisa entender como o homem foi criado. Se nós não entendermos a origem, a gente não tem como entender a vida. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para viver a partir dele. O homem foi criado na fonte de todo amor, na fonte de toda plenitude. Deus criou o homem para viver em perspectiva, não expectativa. A perspectiva é uma vida de dentro para fora. A expectativa é uma vida de fora para dentro. Deus não criou o homem para viver, para não depender, para depender de nada fora. Deus criou o homem com tudo dentro. Quando Deus soprou nas narinas do homem, que o homem abriu os olhos pela primeira vez, ele estava diante do espelho, ele estava vendo Deus, estava se descobrindo. Identidade vem de idem, igual a quem você é. Identidade, idem, igual. Então, quando Deus soprou nas narinas do homem, a primeira pessoa que o homem viu foi Deus. E quando o homem estava vendo Deus, ele estava se vendo. Pronto, agora o homem sabe quem é, imagem e semelhança de Deus. Contudo, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, versículo 18, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Este é um dos versículos mais distorcidos na Bíblia. Mais distorcido. Muitos pregadores usam esse texto para falar que Deus estava falando que não era bom que o homem andasse só, por isso Deus estava falando de uma esposa. Quando Deus falou que não era bom que o homem estivesse só, Deus não estava falando de uma esposa, Deus não estava falando de uma solidão, Deus não estava falando de um vazio, porque se o homem estava solitário, ele saiu de fábrica com defeito. Deus estava dizendo, não é bom que ele faça o que ele está fazendo sozinho. Por quê? O nome é ajudadora, né? Isso. Por quê? Porque no reino não tem eu faço, no reino tem façamos. Deus não faz nada sozinho. E quando a sua criação, a obra-prima da sua criação está fazendo algo só, Deus está dizendo, não é bom que ele faça o que ele está fazendo sozinho. Deus não falou que ia lhe dar uma esposa. Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora e idônea significa dar-lhe-ei alguém que seja apto para cumprir o propósito. Então não era uma questão de carência, era uma questão de propósito. Adão era um homem solteiro, a palavra solteiro é completo, é inteiro. Aqui está a chave para um casamento, é ser inteiro, é ser completo. Aqui que está a diferença, você não casa porque te falta algo. Você casa porque te sobra algo e você precisa de alguém para derramar. Agora, quando eu não sou inteiro, eu estou caçando alguém para me completar. E aí, meus irmãos, a gente vai viver frases que, em nome do amor, revela muito mais uma doença. Você é minha vida, eu não sou nada sem você. Né? Você é minha... Sabe, isso parece amor, mas isso nada mais é do que doença ou carência, tá? Então, nós somos plenos em Cristo, nós não vivemos buscando o que nos falta, nós vivemos derramando o que nos sobra. Então, para mim, aqui está o segredo, você entender, eu sou inteiro, eu sou completo no Senhor. Eu não vivo pelo que me falta. Muitas pessoas são infelizes e querem casar para ser feliz. Felicidade não está em alguém, não está no teu casamento, não está no teu cônjuge. Felicidade está em Deus. São duas pessoas felizes casando. Ok? Um bom omelete não se faz com ovo bom e com ovo ruim. Um bom omelete se faz com 2 ovos bons. Entendeu? Então, para mim, aqui está a diferença. Aí está
o segredo para um casamento, você ser inteiro, entendeu? Então, assim, quando você entende aonde você está completo, aonde você tem plenitude, você vive para derramar sobre o outro, você não vive para consumir o outro. Né? Por quê? Vocês lidam com casais há muito tempo e sabem tanto quanto eu que as nossas discussões no casamento é pelo nosso direito. Todo mundo está lutando pelo seu direito. Né? E os casamentos acabam por quê? Porque o meu direito não foi suprido. A minha expectativa não foi suprida. Se eu vivesse em plenitude, eu não estaria buscando o meu direito. Eu estava dando para o outro o direito que ele tem. Total, é você realmente entregar para o outro, né? Uma frase que a gente usa muito, né? A magnificência de você realmente edificar a alma do outro, esse entender doar-se, né? Se gastar. Né? Se gastar, enquanto que a gente vê um padrão hoje, né? Que é totalmente eurocêntrico, egóico, né? É totalmente para si, né? Eu vou casar para me fazer feliz, né? Exatamente. Exatamente. Eu estou hoje, a palavra eu te amo traduzida eu preciso de você. E isso não é amor. Isso é carência. E carência é doença. E doença a gente não alimenta, a gente cura. Isso é disfuncional. Entendeu? Carência é uma doença. E doença a gente não alimenta, a gente cura. Nós estamos desejando que o nosso cônjuge supre a nossa carência. Não. Você é pleno no Senhor. Você tem tudo no Senhor. Nós não somos consumidores de vidas, nós somos doadores de vida. Totalmente. E eu acho super interessante esse viés de pensarmos como doadores de vida, porque é quando nós nos aproximamos, né, a nos parecermos com Jesus, né, que deu-se, né, que doou-se completamente. E essa carência tem muito uma cara de orfandade, né, de quem ainda não descobriu, né, a identidade, né? Não descobriu quem se é. E aí ela se ofende por qualquer coisa. Aceita qualquer coisa porque ela não tem nem parâmetro, né? Porque ela não sabe quem ela é. Então, o que vier... aceita o que vier, né? O que acontece, gente? Para a gente entender a plenitude do homem, a gente precisa entender a tricotomia humana. O homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Tá? A alma do homem foi criada para ler, interpretar e expressar o espírito. Suponhamos que isso aqui é o espírito. A alma, ela lia, interpretava e expressava. E o corpo manifestava. Então, tudo que a alma buscava, a alma era inclinada para o seu espírito. A alma era inclinada para dentro. E ela manifestava no corpo aquilo que ela lia, interpretava e expressava. Quando o homem pecou e morreu, o seu espírito entrou em estado de dormência, a alma já não teve mais o que ler, interpretar e expressar. Ela já não achou mais nada dentro. A alma se voltou para fora. Aquilo que a alma manifestava fora, ela achava dentro. Só que agora ela não tem mais amor aqui dentro. Ela vai buscar o que lá fora? Amor. Só que de fora para dentro não existe amor. De fora para dentro é carência. De fora para dentro eu não sou um doador, de fora para dentro eu sou um consumidor. A expectativa é o homem ou a mulher esperando que o outro faça o que ele está pensando que ela faça e ela nem imaginou que ele está querendo isso. Essa é a expectativa. O que é? Deixa eu tentar mostrar qual a diferença de uma festa, uma data de aniversário de casamento na expectativa. Hoje ele vai lembrar que é a data do nosso aniversário de casamento. Ele vai trazer um buquê de flores, ele vai me levar para jantar. Isso é expectativa. Agora, vamos pensar na mesma data, na perspectiva. A minha esposa fala, hoje é aniversário do nosso casamento. Não sei se ele está lembrando, não sei. Eu vou preparar um jantar. Eu vou preparar todas as coisas. Porque se ele não lembrar, não me importa. Quando chegar em casa, nós vamos ter festa, nós vamos celebrar. Você está entendendo? A expectativa, ela espera no outro. A perspectiva prepara. Mesmo se A perspectiva é sensacional. Não lembrou. Você pensa
que você pode sempre estar comemorando, né? Quer dizer, você vai ficar esperando o outro, não lembra ele que tem festa. Não, gente. Só que É isso mesmo. quando a alma ela não encontrou mais aqui, ela começou a buscar fora. Como ela se desconectou da fonte do amor, ela começou a buscar amor fora. Quando ela desconectou da fonte da aceitação, ela passou a buscar aceitação fora. Como ela perdeu o seu valor dentro, ela passou a buscar amor fora. Só que Cristo veio e deu vida ao espírito do homem novamente. Agora, assim como a mulher samaritana que encontrou Jesus, e Jesus falou para ela, quem bebe dessa água aí volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior vai se tornar uma fonte. Olha, não é um lago, é uma fonte. Eu não estou derramando algo aí, estou fazendo nascer algo aí. A partir de agora você é uma fonte que jorra. Agora você derrama sobre os outros. A nossa vida em Cristo é para nos libertar de toda expectativa e nos levar a uma vida de perspectiva, uma vida que doa, uma vida... Por que eu posso perdoar minha esposa? Porque eu fui perdoado. Por que eu posso amar minha esposa? Porque eu sou amado. Por que eu posso aceitar? Porque eu fui aceito. Eu vivo a partir do que eu recebi em Deus, não dela. Eu creio que um casamento é uma vida a partir de Deus e não a partir das carências, não a partir da necessidade. Eu acho É aí que... Pode Pode falar. Eu acho interessante, tem um versículo que eu lembrei agora, né, em Gálatas, que diz assim, que o herdeiro, quando menino, ele de nada se difere do escravo, né? Mesmo ele possuindo tudo, ele não usufrui de nada. Muitos, com essa imaturidade, né, assumem o casamento, ou seja, sem o entendimento de que ele possui tudo, porque afinal ele não desenvolveu a maturidade, ele não tem como derramar sobre a vida do outro, porque ele possui uma herança, mas ele não tem esse entendimento, essa maturidade que ele pode pegar essa herança, vamos chamar assim, e servir o outro, né? Me diz uma coisa, vocês se casaram super novos, vocês estão nessa crescente, nós sinceramente, né, não conhecemos assim pessoas como vocês que dominam tanto sobre esse assunto. E como foi crescer, né? Dentro desse contexto, vocês foram acompanhados, de repente, por mentores, pessoas que discipulavam vocês nesse período? Qual a importância disso nos nossos dias? Dessa busca. Na verdade, muitas coisas no nosso casamento, durante muitos anos, nós aprendemos sozinhos. Nós aprendemos sozinho, né? O caminho mais difícil é você aprender sozinho. Esse é o caminho mais difícil. É quando você tem que aprender com as suas próprias experiências, né? Claro que tem coisas que é inevitável. Você tem que aprender com aquilo que você... com a sua vida. Mas muitas coisas que nós aprendemos foi com a nossa vivência mesmo. Foi ter que aprender, foi ter que se ajustar, foi ter que encontrar um lugar em Deus e a gente se ajustar. Nós somos muito diferentes, personalidade diferente, mas somos muito semelhantes no nosso propósito, naquilo que nós desejamos no Senhor. Existe uma intensidade na nossa vida por Deus. E essa intensidade em Deus, ela fez toda a diferença. À medida que a gente vai sendo resolvido, isso vai reverberando no nosso casamento, né? Quanto melhor você estiver, mais o seu casamento vai estar melhor. Agora, sim, hoje nós andamos debaixo da liderança do pastor Juscelio, da pastora Lulu, são os casais que nos acompanham, são os nossos pastores. São os nossos pastores. Para mim, a melhor medicina é a preventiva. Nós não temos um casal de pastores sobre nós por causa de um problema. Nós temos um casal de pastores sobre nós por princípio. Né? Na vida, você vai ter que escolher se vai viver por problema ou por princípio. Quem vive por princípio se protege do problema. Quem não guarda o princípio, querido, vai ter que procurar a solução do meio do problema. Então, é importante que hoje nós temos ferramentas, nós temos pessoas com chamado, né, com chamamento, com uma vocação nesse assunto, que pode ajudar, que pode auxiliar. Não é comum, gente, não é comum. O índice de divórcio dentro da igreja está igual no mundo.
O mundo está se divorciando, para mim é comum, pelo Deus que ele serve. A igreja está vivendo na mesma estatística, não, tem alguma coisa errada. Então, sim, existem ferramentas, existem pessoas, tá? Que nós deveríamos procurar, que nós deveríamos aprender, sentar. Sabe? Um mentor é aquele que vai te poupar de muitas dores, que vai encurtar, então, vai encurtar a distância. São pessoas que passaram por aquilo que você ainda não passou. São pessoas que viveram aquilo que ainda você não vivenciou. Então, sim, vale a pena procurar pessoas, sentar, aprender. Vale a pena você fazer tudo o que for necessário pelo seu casamento. Não tenha dúvida disso. Uma coisa que a gente que nos chama a atenção quando os casais nos procuram, né? Eles não chegam até nós com esse olhar da prevenção, porque acreditamos que sempre existe espaço para melhorar, né? Mas a grande maioria que se aproxima é quando já deu PT. Ou tá na UTI. Né? Já chega assim, você tem que reanimar, né? Dá um choque ali. Então, assim, a gente tem uma frase que a gente carrega e a gente costuma compartilhar com eles, e entre linhas vocês falaram aqui, né? Vocês falaram sobre o propósito. A gente costuma dizer o seguinte: façam o que vocês faziam no início e o relacionamento jamais acabará. Vocês se uniram por um propósito, é claro que houve um aprendizado, um desenvolvimento, mas é tão comum, infelizmente, né? Não, caiu na rotina, aconteceu isso, não é a mesma. O amor acabou. Tantas coisas assim, né? Desculpas são o que não falta. Né? Esses dias eu vejo assim, deu um clique, não gosto mais. Nossa. Pra gente é chocante, né? Mas assim, as pessoas trazem isso, essa semana trouxeram para nós, entendeu? É algo assim, as pessoas não entenderam que é uma decisão, que não é, você não precisa sentir, né? É uma questão o amor é um verbo, gente. Você pode conjugar ele no passado, no presente e no futuro. É uma decisão, é uma escolha. Você sabe qual é o problema? O problema é que nós não nos amamos. E quando nós não nos amamos, nós não conseguimos amar ninguém. Tá? Aí volta aquilo que eu falei. Se nós não estamos resolvidos, nós vamos querer nos resolver no outro. Se nós estamos se sentindo vazio, a gente quer se preencher no outro. Enquanto nós não encontrarmos a fonte de toda... Gente, o que Deus fez, só Ele pode manter. Só Ele pode sustentar. Não adianta, você não vai se resolver no casamento. Tem jovem que vive uma vida promíscua e quer casar para resolver esse problema. Pecado se resolve na cruz, não é no casamento. Você está entendendo? A gente está querendo resolver imoralidade no casamento. Se assim fosse, ninguém pecava dentro do casamento. Você está entendendo? Então, o que a gente... Você quer fazer bem pelo teu próximo? Se ame. A melhor coisa... Se eu tivesse que dar um conselho para um cônjuge, cara, o que eu posso fazer pelo melhor do meu próximo? Eu ia falar, se ame. Se ame. Porque se você se amar, você vai amar o outro. Se perdoe, se aceite, porque se você se aceitar, você vai aceitar o outro. Se você não se ama, querido, se você ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue se amar, você não tem condições de amar ninguém. Se você não se valoriza, você vai ser mendigo da valorização do outro. Sabe, nós não vamos ter um casamento resolvido, nós não vamos ter um bom par se nós não formos um bom ímpar. Total. Não tem como, gente. Não tem como. É isso mesmo, pastor. E assim, a gente percebe o quanto as pessoas elas estão enganadas, sabe? Elas não têm uma responsabilidade ao entrar em relacionamento com outra pessoa, né? Eles acabam tendo uma ligação de alma, né? E não sabem o quanto isso é sério. Sim. E vão trocando e vão fazendo ligações em cima de ligações, vão se tornando monstros, podemos dizer, né? Sim. Se a gente pudesse visualizar, né, o que eles estão fazendo, porque assim, toda vez que existe uma separação, fragmentos de alma ficam com o outro,
da outra pessoa vem com você, né? Os sofrem filhos demais. sofrem, Fora o é algo filho, né? tão de uma seriedade, de uma importância, né? Modifica gerações, né? Ela impacta gerações e as pessoas elas estão fazendo isso como se elas trocassem de roupa. Sim. O ser humano ele está cada dia mais descartável, né? Ele tá superficial. Esses dias, essa semana eu fiz uma postagem sobre a nossa alma está vivendo mutações, né? A nossa alma vivendo mutações. E essas mutações faz com que o ser humano ele se torne cada dia pior. Ele se torne, eu estou falando no ser humano fora de Deus, né? Nós estamos vendo o ser humano na sua pior versão a cada dia. Porque cada pensamento que a alma se deita, ela procria uma mutação, né? Se você se deita com um pensamento, você pode se definir a partir daquele pensamento. Agora, tem algo que é muito importante a gente pontuar aqui. A alma é insatisfeita e a carne é insaciável. A alma é insatisfeita. Você vai dando para ela, ela nunca diz basta. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Por quê? Porque ela perdeu o que ela tinha para preencher ela. Ela perdeu. Todo ser humano está em busca de Deus. Seja no espiritismo, na prostituição, na imoralidade, nas drogas. Ele está buscando um vazio que o casamento não dá, que a fama não dá, que o dinheiro não dá. Só Cristo pode fazer isso. Então, o homem que não está pleno no Senhor, ele vai buscar, mesmo que inconsciente, na sua esposa, esse preenchimento. A mulher, da mesma forma. Aí, dentro desses fragmentos, você pega uma menina que não teve pai. Inconscientemente, ela vai transferir para o marido a paternidade que ela não teve. E um casamento entre uma filha e um pai jamais daria certo. Um casamento entre uma mãe e um filho, um homem e uma mãe jamais daria certo. Por quê? Porque nós estamos tentando resolver a nossa maternidade, a nossa paternidade num casamento. Não, a gente precisa resolver isso em Deus, porque Deus é tão pai quanto mãe, né? Deus é tão pai, mas Deus é mãe, sim. Quando a Bíblia diz que ele é El Shaddai, El Shaddai significa aquele que amamenta. Deus também é mãe. Então, quando a gente se conecta com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, a nossa paternidade é resolvida, a nossa maternidade é resolvida. Você não sai da sua posição. Muitas mulheres não conseguem ter uma vida íntima com o seu marido, sabe por quê? Porque ela transferiu para ele uma paternidade. E uma mulher não vai ter desejo pelo seu pai. Um homem não vai ter desejo pela sua mãe. Você está entendendo como é que isso é sutil? Agora, em Cristo, a minha paternidade é resolvida. Em Cristo, a minha maternidade é resolvida para que a minha esposa me veja como homem, como marido dela, não como o pai dela. Então, eu penso que você pode ver que todo ponto que eu giro, eu volto para Deus. Porque não tem. A Bíblia não fala como é que era o casamento de Adão e Eva. A Bíblia não fala como é que eles viviam. A Bíblia não fala como é que Adão se relacionava com Eva. Só tem um detalhe. A Bíblia diz que Adão se encontrava com Deus todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? Que se a Bíblia diz como é que Adão se encontrava com Deus, não precisa falar como é que era o encontro dele com Eva. Pronto. Muito incrível. Ele já garantiu. Então, qual é o papel de um casal? Que cada um se encontre com Deus no seu individualismo, na sua individualidade. Porque Deus respeita a nossa individualidade. O que Ele não respeita é o nosso individualismo. Nós precisamos trabalhar a nossa individualidade para que não exista o individualismo. Então, na sua individualidade vai ter um encontro com Deus. Uma mulher que se encontra com Deus todos os dias, ela vai ter um bom encontro com o marido. Um homem que se encontra com Deus todos os dias, ele vai ter um bom encontro com a sua esposa. Só que, se nós não nos encontrarmos com Deus, os nossos encontros aqui também não vai ser bom. Olha que poderoso, né? A cada encontro com Deus, você se aproxima mais e mais da manifestação da sua identidade. E aí, de uma forma bem vulnerável, você não enxerga o outro como um adversário,
você não enxerga que tem um contrato, né? No sentido, ele fez, eu faço, ele deixou de fazer, eu não vou fazer também. Mas você se desarma, né? E o eu fica um pouco de lado e passa a existir o nós, né? Porque A máxima de que, então, é muito mais entre você e Deus. sim, por quê? Porque é na contemplação que há transformação. Eu contemplo o Senhor e naquilo que eu contemplo, eu me torno. Contemplação, encarnação e manifestação. Contemplação. A contemplação nos transforma naquilo que nós estamos contemplando. A contemplação tem poder de encarnação. E a encarnação vai gerar manifestação. Quando você encontra Deus, você o contempla. E o que vai encarnar na sua vida? Aquilo que você contemplou. E o que é que você vai manifestar? Aquilo que tomou forma na tua vida. Paulo disse, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, somos transformados. O que é que está faltando? Volta para o teu quarto, contempla o Senhor. Aquilo que você contempla vai tomar forma na sua vida. E quando você sair do seu quarto, você vai manifestar aquilo que você contemplou, encarnou, agora você vai manifestar. Resumo de tudo. Resumiu o nosso curso. Legal. Eu ia fazer uma pergunta. Eu vou fazer, mas você falou aqui, pastor, a resposta, né? Ou talvez uma das respostas, né? A gente crê e a gente entende que a transformação ela vem por meio de uma renovação de mente, né? O que a gente está falando aqui está confrontando provavelmente a mentalidade de muitos, né? Fala aqui pra gente uma, duas, três sugestões assim práticas de como renovar, né? Uma delas você falou assim, através da contemplação ocorre a transformação, né? Indiretamente passou pela renovação da mente. De uma forma prática, como então entrar nesse processo de renovação de mente? Ok. A renovação da mente, ela só pode existir a partir da verdade. A verdade é a palavra. Sem a fonte correta, você só está mudando performance. Tá? Tudo que não é a partir da origem é só performance. Tá bom? A partir do errado, gente, nada é certo. Tá? Não pensa que o oposto do errado é certo. A partir do errado, nada é certo, porque o errado está sendo a base. Então, eu preciso ir... Isso. Eu preciso ir para a palavra. Eu preciso ir para a palavra. Eu tenho um hábito que já faz um tempo, nem a minha esposa sabe, mas eu vou falar para vocês aqui na frente dela. Olha lá, hein? Revelações, hein? Todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias que eu sento à mesa, geralmente eu levanto primeiro do que ela, pelo menos é o meu hábito, é muito raro, mas eu abro Filipenses 4:8. É uma das primeiras informações que eu mando para minha mente todo dia. Filipenses 4:8 precisa ser claro para mim todos os dias. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que informações eu estou mandando para minha mente? Qual é a base da minha identidade? Qual é a base da minha aceitação? Qual é a base do meu valor? Então, por onde eu começo? Eu começo mandando informações para minha mente a partir da palavra de Deus. Eu preciso renovar a minha mente a partir do que Deus diz. Entendeu? Eu preciso pensar a meu respeito o que Deus pensa. Eu preciso falar a meu respeito o que Deus fala. Eu preciso publicar que eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Não o que eu sinto, não o que as pessoas estão dizendo. Então, a maior luta minha é aceitar o que Deus diz. Então, como renovar a mente? Pela palavra. Coloque, sujeite os seus pensamentos à palavra. Publique, Deus, eu tenho hábitos, eu falo o que Deus fala. Senhor, o Senhor me ama, eu aceito o teu amor. O Senhor me perdoa, eu aceito o teu perdão. O Senhor me abençoa, eu aceito as tuas bênçãos. Eu sou amado, eu sou aceito. Eu coloco isso na minha mente, cara. Eu coloco isso na minha
mente. Então, a base da renovação da mente da renovação da mente é a palavra. A palavra, cara. A palavra Porque convence, né? Porque eu estava assistindo um documentário que falava sobre adoção, né? E nós, como filhos adotivos que somos todos, né, de Deus, a dificuldade é a mesma, porque os pais adotivos, eles ficam falando para os filhos: eu amo você, é verdade, né? Me aceite. E existe uma dificuldade para aquele serzinho adotado, principalmente quando é na adolescência, de ser convencido daquilo. E o que nós fazemos? Exatamente a mesma coisa, né? Então, nós precisamos introjetar essas palavras do Pai de modo que a gente entenda a verdade e passe a vivê-la. É como se em todo tempo Deus procurasse nos convencer desse amor. Eu amo você, né? Você é meu filho. E quem passa por um processo... Eu tenho uma irmã que é adotiva, né? E quem passa por um processo de adoção, de fato entende na prática, né, esse convencimento da parte de Deus, né? Isso é fenomenal, é transformador, né? Mas, na verdade, não é só no processo da adoção. Eu concordo que isso fica muito mais visível. Mas, por exemplo, eu não sou um filho adotivo, mas eu não me lembro do meu pai me dando um abraço. Eu não me lembro da minha mãe dizendo que me ama. Quando a André me conheceu, eu era uma pessoa que tinha problema de identidade. Eu tinha problema de me aceitar. Eu tinha um problema comigo mesmo. Eu era um palhaço na frente dos outros, mas eu era triste sozinho. Tá? Então, às vezes, eu estou pregando, estou ministrando, algumas pessoas veio falando tudo isso e falam assim: cara, como é fantástico que você lida com isso, você está tão resolvido. Mas não foi sempre assim. E eu nem acho que eu estou tão resolvido assim, tá, gente? É as pessoas que veem. É como eu me conheço por dentro, eu sei que tem tantas lutas, né, aqui dentro. Mas, cara, foi muito difícil eu me aceitar. Foi muito difícil eu entender que eu sou amado, que eu sou perdoado, que o meu pai não deu porque ele não tinha, que a minha mãe não deu porque ela não tinha. Então, eu não tenho por que culpá-los por eles não terem me dado, porque eles também não tinham. Só que eu encontrei a fonte de todo amor, de todo perdão, de toda graça. Então, eu não tenho mais desculpa para continuar nesse ciclo. Eu não tenho mais desculpa, cara. A partir de mim, eu quebrei a carência. Rompeu o ciclo. Eu tenho uma filha de 23 anos, cara, a gente brinca. A semana foi eu e ela pro shopping, a gente andando abraçado. Eu e ela como se fosse um tiozão andando com uma namorada nova. Eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Quando a Esther nasceu, eu tava com 25 anos. Eu falei para André: minha filha vai estar moça, eu vou andar abraçado com ela, como se fosse... Eu já sonhava com isso. Então assim, você não tem, as pessoas que estão assistindo, você não tem desculpa para continuar justificando o que você não teve, porque agora você está reconectado na fonte de todo amor. Você tem o melhor pai, você tem a melhor mãe, você tem perdão, você tem aceitação, você tem palavras que te valorizam. Então assim, cara, não adianta, se nós não tivermos resolvido na nossa singularidade, nós não vamos ter um bom casamento, cara. Quanto melhor nós tivermos resolvido na nossa individualidade, quando nós estivermos juntos. Cara, gente resolvida é bom demais, gente. Gente resolvida perdoa fácil. Vamos seguir. Tá? Gente resolvida, é por isso que gente resolvida é caro. Gente resolvida é caro, irmão. Gente problemática é barato. Você quer ver gente barata, é gente que é problemático. Mas gente resolvida é caro, gente. Né? É caro. Então, assim, o que nós precisamos é nos resolver, voltar para as práticas, para a palavra, aprender a ser um bom ímpar em Deus, para que possamos ser um bom par. Esse é o meu entendimento, gente. Ótimo. É muito interessante isso, né? Além dos treinamentos que a gente faz a terapia, né, com casais. E a primeira parte é de fato essa, onde a esposa, né, a moça, passa em um processo com a Thaís e o rapaz um processo comigo. Então a gente resolve o indivíduo e depois a gente vai para os dois juntos. Reapresenta. E é interessantíssimo isso, né? Enquanto a pessoa
ela coloca sobre o outro a responsabilidade da mudança, a mudança não acontece. Então é muito comum, até no processo individual, você está ali falando com, no meu caso, né, com o marido, ah, porque ela é assim, a mãe dela é assim, o tio dela é desse jeito, e o pai dela... Certo, vamos voltar para você. Então a gente tem que ficar puxando aquela plantinha que ela precisa de um apoio, né? Vamos voltar para você. E o que cabe a você? Como que a gente pode resolver? De forma prática, hoje, né? Me fala algumas coisas aí que você vai começar a mudar hoje para que ela perceba essa mudança e também seja incentivada a mudar. Porque acontece isso. Essa influência, ela é direta, ela impacta. Não há como você ser transformado, certo? E não transformar. É algo intrínseco a essa transformação, né? A gente entende esse fluir do amor, exatamente essa ponte que o amor faz, né? O que essa entrega faz com que os outros comecem a modelar você. É uma reação em cadeia. Sem dúvida. O amor, né? Sim. Uma das coisas que eu entendi há muito tempo, gente, isso mudou até minha oração em relação ao meu casamento. Faz muitos anos que eu não oro para Deus mudar a Andréia. Faz muitos anos. Deus é testemunha do que eu estou falando. Eu oro para que Deus me transforme para ela. Baseado no quê? Aonde tem fundamento essa sua oração? Jesus nunca orou para o Pai mudar a igreja. Ele se entregou pela igreja. E Efésios capítulo... Efésios capítulo 5 diz que ele se entregou para apresentar para si mesmo uma noiva sem mácula, sem ruga. Você está entendendo? Então, quando eu entendi isso, eu não oro para que Deus mude a Andréia para mim, mas que Deus me transforme para ela. Eu não tenho obrigação de transformá-la. Eu tenho obrigação de ser transformada para servi-la. Entendeu? Esse para mim, é a minha responsabilidade, esse é o meu papel. Se tem alguém que precisa mudar aqui dentro, ser transformado, que Deus faça isso por esse casamento. Porque Cristo não pediu para o Pai melhorar a igreja para ele morrer por ela. Ele morreu por ela do jeito que ela estava. Entendeu? Então, eu vejo que esse é o fundamento. Se tem alguém que tem que morrer pelo cara. Agora, e o papel dela? O papel dela é diante do Senhor, não é o meu papel, não é a minha responsabilidade. Eu não luto pelos meus deveres, eu luto pelas minhas obrigações. Eu luto pelo meu papel. Eu acho que esse é o caminho para o casamento. Por outro lado, é o meu papel, né? E é o que eu tenho feito também ao longo dos anos, orando para que o Senhor me mude para Ele, né? Diante de situações que nós vivemos, porque diante de qualquer casamento, né? Qualquer casamento, você tem momentos que você está bem, que precisa, né? E tem que ter os momentos de sorrir. Espera só um minutinho. É o cachorrinho que estava latindo aqui. Tem momentos que nós sorrimos, e isso nós fazemos bastante. A gente brinca muito. Eu acho que isso é bem válido dentro do casamento, né? A gente brincar, a gente sorrir. Às vezes é só nós dois, às vezes é nós dois e a Esther. Brinca, deita os três juntos na cama para assistir alguma coisa. Então, isso é muito legal. E tem momentos também que tem as dificuldades, né? Tem os... onde eu... Excesso de comunhão. Isso. Ele fala... Tem esses momentos também, né? Que entra esse excesso de comunhão. E o que fazer num momento como esse? Né? É o que eu faço e o que eu procuro fazer, que é me entristeci com alguma coisa, ou falei o que não devia ter falado. Eu olho para dentro de mim e eu busco isso em Deus, antes de fazer alguma coisa. Né? Eu busco isso em Deus. Falo, Deus, isso me entristeceu, só que não vai ficar aqui dentro. Isso não vai ficar, o Senhor vai me ajudar, eu vou tirar para fora, e eu vou levantar, sorrir e vamos seguir. Né? Não ficar remoendo, não ficar bravo, não ficar com raiva. E eu, por mais que dê raiva no momento, a minha colocação é, Deus, eu passo isso, eu tiro isso de dentro de mim. Eu não vou ficar com isso, eu não vou ficar com isso dentro, eu não vou ficar remoendo isso dentro de mim.
E graças a Deus isso eu consigo passar e vamos seguir. E quando acontecer lá na frente, eu jogo, não, isso não acontece, né? Não procuro não fazer isso. E é dentro disso que Deus me ajuda a mudar para Ele, me ajuda a melhorar, a ser uma esposa mais sábia a cada dia, né? Como diz em Provérbios, a mulher sábia. Eu quero ser essa mulher sábia, mas eu não quero ser essa mulher sábia com o coração chateado, com raiva. Não, eu quero ser a mulher sábia, mas com o coração limpo. E isso quem consegue fazer é Deus dentro de mim. Aqui dentro é Deus que conhece. Né? Não adianta fora eu tentar, que é como ele falou, viver uma performance. Isso não resolve. Porque uma hora você estoura, não tem jeito, né? Uma hora vem para fora. E o que eu tenho orado e falo diante de Deus é que dentro de mim seja sadio, o meu coração seja curado, sadio, bem, para que quando sair não saia nada ruim, mas saia coisas boas, né? Isso é em Deus, né? Voltando lá no começo, é em Deus que nós conseguimos isso, é a fonte, não tem jeito, é a fonte. Essa busca, né, em Deus quando a gente se precipita em algo, enfim, e ocorre o atrito. É tão interessante, né, o que a palavra diz que é o elo da perfeição, né, que une perfeitamente as coisas imperfeitas. Então você busca nesse elo que é perfeito, né? Eu me lembrei de uma frase que, se eu não me engano, eles dizem que é da Madre Teresa de Calcutá, alguma coisa assim, que você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Então, quando existe esse entendimento de transformação, de mudança, de dentro para fora, né? Como a sociedade é beneficiada com isso tudo, né? Todos ganham, e é exatamente. E esse manifestar de amor, que é um amor que não é um amor superficial, daqui é um amor que vem, né, do alto, e a gente manifestando, é claro que vai surtir efeito, e com essa característica que eu achei super incrível, que você entendeu, pastora, de que se você fizer essa reciclagem, né? Se você não deixar acumular esse lixo interno, você entende? Esse lixo não é meu, certo? Exatamente. Você faz esse exercício do perdão, né? Porque o perdão é exatamente isso. O perdão é para nós mesmos, né? Sim. O perdão não é para o outro. Ficar livre, né? Porque quem fica preso somos nós, né? Então não tem raiz de amargura, né? Não ficou resíduo, né? Então você consegue continuar caminhando levemente, livremente, né? E é exatamente por conta dessa conexão que acontece de cima para baixo. Primeiro eu vou em Deus, depois a minha família e depois fora. Exato, de dentro estou bem com Deus. Isso, estou bem com Deus, vou ficar bem com a minha família e depois eu vou reverberar isso lá fora, aos que chegarem perto de mim. É isso. Isso mesmo. E eu sei, porque sempre que eu chego perto de você, reverbera. Eu quero dar um recadinho para a turma que está nos assistindo. Eu acredito que esse daqui não vai ser o primeiro bate-papo, somente vai parar por aí, né? A gente com certeza teremos outros encontros. Eu nem sei que horas são agora, porque a gente, né, a gente vem sem relógio nessa hora. Mas a gente queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né? Hoje nós fazemos parte ali daquele grupo que está se reunindo em Alphaville. Para quem não sabe, né, nós temos um encontro que acontece lá uma vez por semana, por enquanto, né? E é um lugar onde você vai ser certamente amado, cuidado, transformado. Fala um pouquinho para a gente, pastores, onde a gente está se encontrando. Fiquem à vontade aí, por favor. Nasceu um grupo ali em Alphaville, né? Um grupo ali que surgiu com a mentoria de empresários. Hoje já não são só empresários, pessoas da região estão chegando e a gente está se reunindo ali por enquanto
todos os domingos, né? Logo a gente já alugou o nosso salão, está em preparação, está em obras, né? Logo a gente vai estar divulgando aí o endereço, a data de inauguração, os convidados que vão estar ali. Acredito que o pastor Juscelio vai estar, o pastor Jean, acredito que o apóstolo Luiz Hermínio deve estar com a gente na inauguração também. Enfim, então é um projeto que está nascendo, estamos se encontrando ali todos os domingos, tem sido ali no auditório do Paulo Machado. Logo nós vamos estar passando o nosso novo endereço, mas assim, toda semana tem chego pessoas têm sido ministradas, é algo lindo que Deus está fazendo, muito novo ainda, né? Um grupo de pessoas que estão se reunindo, mas assim, fantástico, muito lindo que Deus está fazendo ali e inexplicável, né? O Alan já colocou aqui, ó, eita glória, o Alan é fantástico, né? Que Deus... O novo endereço Alameda... Eu não lembro aqui agora. Araguacema, 340, eu acho que é isso. Deixa eu confirmar. Mas eu acho que é isso, o novo endereço. Logo a gente vai estar oficializando a nossa inauguração, o Mevan Alphaville, está nascendo, né? Algo muito lindo, né? O que Deus está fazendo. E um grupo de pessoas chegando de todos os lugares. A pastora Luciana acabou de entrar aqui, ó. A pastora Lulu acabou de entrar aqui, ó. A pastora! Então é isso. A gente precisa ser um bom ímpar para a gente ser um bom par. Tá? Se a gente não for um bom ímpar, a gente não vai ser um bom par. Se nós não estivermos resolvido em Deus, e a única maneira da gente estar resolvido em Deus é com a vida de oração. A pastora Luciana colocando um aleluia aqui. Beijo, pastora. Deus abençoe. Uma das melhores maneiras de nós nos resolvermos para ser um bom par é uma vida de oração, uma vida com a palavra, uma vida entregue ao Senhor. Uma mulher que se entrega ao Senhor, ela vai se entregar ao seu marido. Um homem que se entrega ao Senhor vai se entregar à sua esposa, vai se entregar aos seus filhos. Então, assim, para mim, qual é o maior problema conjugal hoje? Falta de uma vida em Deus. Falta de uma vida com a palavra. Homens, mulheres precisam se voltar ao Senhor. É na presença dele que a nossa carnalidade é tirada, que nosso egocentrismo é tratado, sabe? A nossa antropologia, né? É tratada. Então a gente precisa voltar para Deus, para uma vida de oração, para uma vida com a palavra, uma vida de entrega, gente, não uma vida de cobrança. Ninguém aguenta viver um casamento cobrando o tempo todo. O marido cobrando a mulher cobrando o marido. Ninguém aguenta isso, gente. Ninguém aguenta isso. Casamento. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses, isso para mim é uma chave. Se você não busca o seu próprio interesse, está buscando o interesse de quem, gente? Está buscando o interesse do outro. Hoje eu soltei um áudio e eu falei assim, se Jesus sofreu por nós, o que a gente está fazendo sofrendo pela gente ainda? Gente, se ele já sofreu por você, vai sofrer por alguém que ainda não recebeu o sofrimento dele. Ué, por que você está sofrendo por você se Jesus já sofreu, meu irmão? Vai sofrer por alguém que ainda não reconheceu o sofrimento de Cristo. Nós estamos sofrendo por nós porque não reconhecemos que Cristo sofreu por nós. Então, assim, eu dou do que eu tenho consciência que eu recebi. Enquanto eu não tiver consciência que eu sou abençoado, eu não posso abençoar. Enquanto que eu não tiver consciência que eu sou amado, eu não posso amar. Enquanto que eu não tenho consciência que eu fui aceito, eu não posso aceitar. Eu vivo do que eu sou. Eu vivo do que eu sou, sabe? Nós vivemos do que somos, não do que sabemos. Às vezes nós sabemos muito, mas não nos tornamos nada. Nós vivemos, quando o dia mal chega, a gente vive do que é e não do que sabe. Não adianta. Quando a tempestade chega, meu irmão, no casamento, você vive do que é e não do que você sabe. Entendeu? É nesse momento que você sabe o que é e o que sabe. Porque o que você sabe naquele momento não funciona, né? Então, é importante que a gente entenda isso. É importante estar conectado na fonte, né? Para poder fazer o download correto, certo? Baixou os downloads, você consegue transferir. Quando você busca Deus, quando você só tem um problema, de fato você tem um problema. Né? Então, exatamente. Você desenvolver esse hábito, né? Como nós falamos aqui do princípio, né? O encontro de Deus com Adão. Fala dos encontros entre Adão e Eva. Sim.
que nem precisa, né? Nem precisa. Começa por aí. Então, eu ia fazer algumas perguntas, mas as respostas já vieram todas. Não vou mais fazer pergunta nenhuma. Eu quero dar um toque para o pessoal que nos segue, que nos acompanham. Por favor, se possível, acompanhem esse casal. Eu tenho certeza que vocês vão ser assim extremamente abençoados pela vida deles. Esse conteúdo eu vou deixar gravado no nosso Instagram, vai também para o canal do YouTube, né? Vamos colocar os arrobas, tanto individuais quanto do Mevan Alfa. E além disso, também, muito em breve, nós teremos... Semana que vem tem outros convidados, nós teremos o mestrado dos relacionamentos. E eu gostaria de saber também de vocês, aqui que estão acompanhando, né, esse bate-papo, se vocês têm alguma pergunta para esse casal aí tão querido. Sim. É isso aí. Enquanto vocês vão formulando as perguntas de vocês, eu queria arrematar o que vocês acabaram de falar, que faz total sentido entender essa dinâmica do relacionamento. A gente está falando de relacionamento entre um casal, porém, ele só existe a partir do seu relacionamento com Deus. Então, assim, a gente entendeu, né, esse movimento em L, que você só consegue desaguar daquilo que você primeiro se encheu, certo? Todo relacionamento horizontal precisa ser fruto de um relacionamento vertical. Se o vertical não tiver resolvido, o horizontal não vai estar. É por isso que a cruz ela é vertical e horizontal. Primeiro o homem, primeiro resolvido com Deus, depois resolvido com o próximo. Não tem como você se resolver com o próximo se você não está resolvido com Deus. Né? Não adianta, gente. Na verdade, eu preciso ter paz com Deus, paz comigo e paz com o próximo. Eu preciso ser amado por Deus, porque todo mundo sabe, Deus é amor. Tá, isso é subjetivo. Deus me ama, pronto, isso é objetivo. Deus é amor, é subjetivo. Deus me ama, isso é objetivo. Então, Deus é amor, mas Deus me ama. Agora, eu aceito o amor de Deus? Eu aceito o amor de Deus. Pronto, agora eu consigo amar. Porque não basta saber que Deus é amor, gente, e não desfrutar, não aceitar que Deus te ama. Se as pessoas que estão aqui assistindo essa live entender o quanto elas são amadas, elas não vão ser mendigas do amor de ninguém. Você vai ser doador do amor. Queridos, presta atenção, o amor é mais forte que a morte. Mulher, passe a amar esse marido, você vai ver se ele não vai ser transformado. O amor é mais forte que a morte. O meu marido é duro, o amor é mais forte que a morte, querido. Querido, deixa o amor de Deus fluir sobre esse homem. Deixa o amor de Deus fluir sobre essa mulher. Eu quero ver se esse negócio não vai quebrar. É isso que eu preciso entender, gente. O amor de Deus encharcando na minha vida. Então, assim, o problema é que a gente está querendo se resolver fora. Não se resolva fora, se resolva dentro. Se resolva dentro. Sabe, resolva. Quando eu falo se resolva, não é voltar para resolver seu passado, porque você não tem como resolvê-lo. Ressignifique isso agora que você está em Deus. Exatamente. Como é que eu vou voltar para resolver o passado? Eu não consigo. Né? Aquele homem do passado já até morreu. O velho homem já morreu. Eu preciso ressignificar o sentimento de abandono, as palavras depreciativas, de rejeições. Irmãos, meu pai falava que eu ia ser bandido. Coitado, nunca soube quem eu era. Não, meu pai só foi o meio pelo qual eu nasci. Honrei ele. Hoje já está no Senhor, entregou a vida a Jesus. Escute, eu não sou o que meu pai disse, eu sou o que Deus planejou desde toda a eternidade. E acabou, gente. Acabou. Precisamos estar resolvidos em Deus. Quanto mais você estiver resolvido em Deus, melhor vai ser o seu casamento. Melhor vai ser a sua vida conjugal. Não tenha dúvida disso, gente. E quando na palavra diz, então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
seu filho. E aí a gente entende o que é esse amor, de tal maneira que deu o bem mais precioso, o seu próprio filho, para morrer em nosso favor, pelas nossas faltas, né? E aí você entende o que é amar e aí você pode fazer pelo outro. Então você pode dar, você pode doar. Como? De tal maneira. De tal maneira. Né? Então, essa compreensão de que você vai conseguir algo no seu relacionamento, frutos palatáveis, é quando você morrer por ele, quando você se entregar completamente. Você está disposto a morrer por esse relacionamento, a dar a sua vida completamente para que o relacionamento funcione, tenha vida e Exatamente. abundância? Exatamente. Eu quero falar algo aqui. Os seus filhos estão observando cada gesto, cada palavra, cada ação, cada comportamento. Então, com base em um conteúdo tão rico como esse que está sendo compartilhado, o que você pode fazer hoje, você que nos ouve aqui, para mudar essa situação que talvez o relacionamento de vocês se encontra, né? Talvez você esteja numa boa e ótimo, muita coisa aqui vai servir, vai trazer um ajuste fino, ou vai servir para aqueles que vão nos ouvir depois. E deixe o seu comentário também, porque eu tenho certeza, depois nós transmitimos e eles vão responder, né? Mas o que você pode fazer hoje, isso é urgente, né? A sua família está correndo risco. A sua família é algo extremamente precioso. Você não pode deixar para depois, né? Faça agora, faça já. Os seus filhos agradecem, né? A sociedade agradece. E eu tenho certeza que esse passo, né? Que talvez é tão difícil, você girar essa engrenagem, né? Colocar a primeira marcha, é o que você precisa para que uma transformação comece a acontecer na vida e no casamento de vocês. E o conselho que eu dou, gente, é procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Entendeu? É melhor você procurar ajuda hoje do que passar uma vida envergonhada. Né? Procure ajuda pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua família. Vá atrás. Sabe? Procure um mentor. Procure alguém que vai segurar você pelas mãos. Não vai resolver o problema para você, não. Mas vai te colocar num caminho que vai te ajudar, vai auxiliar nisso, sabe? O casamento é uma das coisas que mais vale a pena na nossa vida. Família é o que mais vale a pena na nossa vida. Então, é a melhor ideia de Deus. Então, a gente precisa investir nisso. Muitas pessoas desistem sem investir, sem pagar um preço por isso, sem procurar ajuda, né? E eu sei que é muito mais fácil a gente jogar a toalha. Eu sei que é muito mais fácil jogar a toalha. Mas esse não é o caminho. Ou ficar levando, né? Ou empurrando com a barriga, ou empurrando com a barriga, anos e anos, sem desfrutar do verdadeiro casamento de Deus, que é uma alegria, né? Que é algo gostoso, que é algo prazeroso você chegar em casa e ter seu esposo, sua esposa, seus filhos, né? Aquele momento gostoso, aquela alegria, que o casamento é isso, tem seus momentos ruins, mas a maior parte é prazeroso, né? Exato. E você que está ouvindo que não tem isso, fala, não, o meu casamento não é assim. Então busque uma ajuda, busque em Deus. Isso, não se conforme para poder viver essa alegria, viver esse prazer que é um casamento em Deus, firmado na rocha que é Cristo, aonde pode vir qualquer situação e não derruba. Não derruba, vocês se unem cada vez mais e passam por ele, né? E vive realmente essa alegria dentro do casamento, que é muito bom, né? A gente pode, né, usar desculpas, como comentamos aqui, de repente, puxa, meus pais não tinham um casamento modelo, eu não sei o que é ser um marido, eu não sei o que é ser uma esposa. Nós dedicamos tanto tempo e dinheiro, enfim, muitas vezes para ter uma formação, 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas existe uma necessidade. De repente a gente pergunta assim, quantos livros vocês leram acerca de relacionamento, né? Quantos treinamentos vocês participaram? Vocês já pararam para bater um papo, comer uma pizza com um casal
experiente, maduro, né, que seja referência. Então, o investimento é muito pouco. Faça isso por você. Amém. Né? Eu tenho certeza que vocês vão levar o relacionamento de vocês para o próximo nível. Amém. Sim. Amém. pastores, eu queria que vocês encerrassem orando. Amém. Para o pessoal que está aqui na live, o pessoal que vai assistir depois, de modo que eles possam conhecer essa graça de conhecer um Deus relacional, que é o que possibilita que nós nos relacionemos. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse período juntos, por esse tempo de compartilhamento, onde estamos transmitindo a tua verdade, a tua palavra, que cada pessoa que entrou aqui nessa live, cada pessoa que está assistindo, ou mesmo que vai assistir depois, seja tocado, Senhor. Nós declaramos o milagre da transformação no casamento. Casamentos sendo transformados, restaurados, Senhor. Casamentos fundamentados, guardados no Senhor, Pai. Nós declaramos sobre a vida dessa mulher, sobre a vida deste homem, sobre essa casa, sobre essa família, um novo tempo. Senhor amado, onde a tua palavra, onde a tua verdade seja o fundamento. Nós cancelamos toda investida do diabo contra essa família. Declaramos esse casamento, Senhor, guardado, blindado no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós proclamamos que esse casamento, Senhor, ele vai até o final, ele vai cumprir o propósito, Senhor amado. Nós abençoamos todas as famílias, Pai, em nome de Jesus. Declaramos o melhor tempo sobre esse casamento. Na autoridade de Cristo Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém, gente. Amém. Muito obrigado, gente. Que carinho. Prazer. O prazer foi nosso. Esse tempo precioso. Vocês, assim, nos emocionaram muito ao aceitarem. Amém. Prazer. Nos sentimos muito honrados. Deus abençoe muito vocês. Amém. Até logo, a gente já se vê em breve. E todos que nos acompanham aqui, um grande beijo. Amém. Terça-feira, às 20h20, tem mais. Fiquem com Deus e na paz do Senhor. Deus abençoe, gente. Tchau, com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau.